luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Olá, olá! Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro para o estudo do Livro dos Espíritos, Luz no Mundo. E cá estamos novamente, não é, Sandra Buari e Luiz Armando, nessa estação da luz, buscando trazer um pouquinho de luz para dentro dos nossos corações. E como dizem, eu não sei, não me lembro direito do ditado, mas é algo como se a gente tem que subir nos ombros dos gigantes para poder enxergar mais alto, né, mais longe, ou algo assim, né? E, na verdade, é com a imensa alegria que eu estou aqui com vocês dois, que me permitem enxergar mais amplamente, ampliar o meu entendimento, esses dois gigantes aqui, muito, muito, muito queridos. Boa noite, Luiz Armando. Obrigada mais uma vez. Estou impressionado com a minha estatura, eu não achava que eu era tão alto assim, né? Mas é gigante, você nem imagina. Só pode proceder de uma entidade muito iluminada como você, né? Não é, Sandra? Você não acha? Essa moça aí realmente é fora da caixinha, é humildade em pessoa. É mesmo, e é uma delícia estar com ela, né, Luiz? E com você também, com você sempre. Mas Privilégio. é muito bom a gente estar juntos e assim, nós vamos trocando, nós vamos aproveitando esses momentos, não só de conhecimento, né, de estudo, mas essa camaradagem, esses vínculos que vão nos unindo e vão nos tornando assim quase uma família mesmo, né? Junto com o Tavares, que hoje está viajando. Mas somos aqui na Web Rádio Estação da Luz, não é? Estamos nos tornando uma família e convidamos aí os nossos ouvintes, as pessoas que conhecem o programa, os programas daqui, que divulguem, que façam, né, mais pessoas interessadas nessa alegria que nós temos de nos encontrar. Boa noite para você. Ai, que delícia! Boa noite, boa noite. Sintam-se fortemente abraçados. Realmente é um momento de muita, muita, muita alegria sempre e expectativa, porque aqui a gente dialoga, a gente sente esse calorzinho virtual e a gente aprende, a gente está sempre querendo mais, e quando a gente recebe, né, os feedbacks, as perguntas que podem ser enviadas, seja pelo canal do YouTube, seja pelo chat, pelo WhatsApp, que vai passar, o número vai passar aqui já já. Perguntas, críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas e agradecemos muito quando as recebemos. E são essas perguntas que também a gente procura responder na medida do possível e que também nos impulsionam, né, a procurar mais e a pensar de outras formas, né? Então, somos
Ficamos muito gratos quando recebemos essas perguntas e esses comentários. Também mando um forte abraço para a nossa querida Kátia Buelone, que novamente não pode estar conosco, mas a gente sabe, aqui, na verdade, a mais desocupada sou eu, porque Luiz Armando, Sandra Boari e Kátia Buelone, eu vou falar para vocês, tem uma agenda assim, ó, é difícil. Então, não vamos perder a oportunidade de aproveitar e de absorver ao máximo que essas almas maravilhosas têm para nos ensinar. E eu vou parar de falar de novo, né, para que a gente possa começar de uma vez, mas antes nós faremos a nossa prece inicial. E hoje convidamos a Sandra. Pode ser, Sandra, por favor? Sim, com certeza. Obrigada. Então vamos orar, porque nada melhor do que começar qualquer trabalho na nossa vida fazendo essa ligação, essa conexão com os nossos mentores particulares, com Jesus, nosso Mestre, em nome de quem sempre nos reunimos, com Deus, nosso Pai. Senhor, se conosco mais uma vez, permita que estes ensinamentos e estes estudos que vamos fazer nessa noite sejam úteis para todos os que puderem dele participar. Que estas mensagens tão importantes, trazidas pelos Espíritos através de Kardec, esclareçam as nossas dúvidas, abram os nossos corações para o amor, para a fé, para a compreensão do grande projeto que o Pai tem para todos nós, que é nos educar espiritualmente, que é nos fazer seres melhores a cada encarnação. E vamos também estender essas nossas vibrações, estes nossos pensamentos, a todos os nossos irmãos que neste momento passam por tantas dificuldades. Não só os nossos irmãos brasileiros, mas também todos os irmãos de todas as nações, normalmente nestes locais onde há guerras fratricidas ainda, onde há calamidades, tragédias, que a luz do Senhor possa iluminar as mentes, as consciências e os espíritos de cada irmão, para que essa luz emanada do alto traga a paz interior, a compreensão, a tolerância, a vontade de caminharmos todos juntos, irmãos que somos, filhos do mesmo Pai. E assim, com o coração repleto de alegria, que estamos mais uma vez reunidos nesta sala, com todos os que nos ouvem, com esta maravilhosa tecnologia de hoje, conectados com a espiritualidade maior, que sejamos inspirados, todos os que estamos aqui e os que nos estão ouvindo, para que sejamos todos muito abençoados pelo banquete que estas lições sempre nos trazem. Que Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Harmonizados, inspirados. Sim, 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 e muito.
a gente chega na correria, né? E aí fica naquela ansiedade de querer entrar logo. E eu sempre falo, e nunca vou cansar de me repetir, que a prece vem como aquele bálsamo que acalma as nossas águas, né? E é interessante porque eu estava pensando, quando eu estava vindo para cá, pensando em alguns comentários que eu já ouvi algumas vezes, de pessoas que não são familiarizadas com a doutrina espírita, né? E aí perguntam: nossa, mas eu não sabia que o espiritismo tinha algo a ver com Jesus, que se baseia no Evangelho e tudo mais. Então, como é importante, né, a gente divulgar, como a Sandra comentou, né, e realmente esse é um programa não só para aqueles que estão iniciando na doutrina espírita ou aqueles que já estão mais avançados, que podem aprender com os convidados que aqui vêm, como aqueles que realmente têm curiosidade, né? Porque é importante a gente ter esse conhecimento para que quebre algumas crenças erradas, errôneas, né? Então, sim, nós estamos aqui em nome de Jesus para poder aprender com Jesus e ele, que é o nosso guia, o nosso mestre, que veio nos ensinar, e aqui estamos, tentando absorver um pouquinho daquilo que ele nos deixou e daquilo que os espíritos vieram também a nos esclarecer um pouquinho mais de profundidade, todos esses ensinamentos, nesse corpo de conhecimento. Quando a gente fala doutrina espírita, a gente está falando de um corpo de conhecimento, né, que nos foram dados pelos espíritos e que Kardec, então, organizou, sistematizou. Certo, Luiz e Sandra? Estou falando bobagem? Sandrinha, não quer falar? Passei. Ah, tá. Estou sim. Não, tá falando bobagem, não. É isso mesmo, né? Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, que veio pela infinita bondade do Pai, né? Que tem nos mandado desde sempre os seus emissários para ir acordando aos poucos a humanidade. Houve toda uma preparação nos tempos ainda antigos, né? Pelos profetas e tudo mais, até o momento em que Deus falou assim: agora tem que ir o principal. Vai chegar lá e vai. E que maravilha de, de ensinamentos, porque foram ensinamentos vividos, né? E, claro, ele veio ensinar uma coisa, o essencial. E agora a doutrina dos espíritos, depois de tanto tempo e de tanta coisa, abriu um pouco mais, né, o véu das coisas que estavam ocultas ou faladas de modo simbólico. Então, agora é que nós estamos... E também porque hoje nós vamos falar de inteligência, de espírito, de mente, de consciência, e nós já temos uma consciência religiosa mais evoluída, nós já temos uma intelectualidade maior, né? Houve todo... É muito bonito isso, que a história é progressiva e nada dá saltos, como a gente sabe, né? Então, há sempre uma preparação, e é no tempo de Deus, porque demora muito, mas é uma coisa tão bem feita que não dá para ser feita às pressas, não é verdade? Então, agora nós estamos num outro estágio, mas ainda nos preparando para estágios mais avançados. Então, que maravilha hoje podermos, né, já estudar tantas coisas, desvendar as verdades, porque verdade não muda. Eu estava hoje ainda estudando
sobre profetas e profecias, e então o Kardec mesmo diz o seguinte: aquilo que é de Deus, Pedro falava disso, né? Nem todos os espíritos são de Deus, mas aquilo que vem de Deus, da verdade, ela segue, ela permanece, ela perdura. Ixi, eu já caí de novo, ó. Não, a sua imagem voltou. Pois é. E aí, então, ele estava dando exemplo do decálogo, né? Então, ele estava dando exemplo de que Moisés fez muitas leis necessárias para aquele momento, para aquele povo, para aquela cultura. Ele era um legislador autoritário e ele fez muitas leis que se perderam, porque eram leis humanas, transitórias, passageiras. Mas o essencial foi sendo complementado. E é por isso que Jesus disse, quando ele chegou: eu vim dar cumprimento à lei, e não derrubá-la, não modificá-la, né? E assim sucessivamente. E aí vem os espíritos, nessa falange da verdade, século XIX, né? Depois de uma caminhada de tantos séculos, também dar cumprimento à lei, né? Buscando trazer de volta a mensagem de Jesus, o cristianismo primitivo, a mensagem da verdade. E o que é verdade? Jesus já perguntou lá, né, para o Pilatos. O Pilatos quer falar: não, eu quero saber qual é a verdade. E Jesus, então, ficou quieto, porque a verdade tem tantas faces, né? Mas tem uma inconfundível, que é o amor de Deus por nós. Então, quem ama dessa forma só quer o bem da sua criação. Então, é isso que nós estamos passando nesse momento. Muito bom. E esse conhecimento, ou esse aprendizado, como você falou, né, não dá saltos. Então, aos poucos, a gente vai, na medida em que a gente evolui, a gente vai tendo condições de compreender mais e mais coisas, né? É como se a cada momento, ou a cada período, não de uma vida física, mas de uma existência, a gente fosse aumentando a potência do microscópio que a gente usa, né, para enxergar mais e mais a fundo a nossa própria natureza, a vida e tudo que isso envolve na própria criação, né? E dentro disso, nós temos falado muito, né, sobre a evolução, né? Matéria, princípio espiritual, princípio material. E exatamente a semana passada nós terminamos falando um pouco sobre o instinto, né? Instinto e inteligência. E nós terminamos falando que não existe um órgão específico no corpo humano ou o desenvolvimento de um órgão que caracterize o ser vivo como sendo humano ou um estágio anterior, né? Ou seja, o que define o ser humano em si, né? Então, não é simplesmente uma característica física, embora muitas vezes a biologia tente, né, classificar, e sim, é extremamente válido isso, mas para nós sabermos, como ensinam os espíritos, né, o que caracteriza a fase humana, a gente tem que considerar o surgimento, então, de uma consciência moral e da responsabilidade, né? E, claro, o órgão físico como um instrumento que é utilizado por esse espírito para agir no mundo e para, inclusive, se modificar, tem que acompanhar o desenvolvimento dessa consciência moral e dessa responsabilidade, né? Porque, como nós falamos, não adianta ter um espírito extremamente evoluído ocupando um corpo cuja maquinaria, vamos dizer assim, vai ser extremamente
limitada em termos de ações e conexões neurais, e tampouco adianta dar um equipamento extremamente sofisticado para aquele espírito que ainda não tem a maturidade de utilizá-lo, né? Mas, de qualquer forma, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala em inteligência, consciência, moral, mente e evolução, existem sempre alguns termos, basicamente cérebro, mente, consciência e espírito, que com muita frequência se confundem, né? A gente muitas vezes tem dificuldade de entender o que é consciência, o que é espírito. Um faz parte do outro, o espírito tem consciência, é uma coisa separada, é a mesma coisa. Onde é que está a mente nisso? Mente é igual a cérebro? Então, Luiz Armando, por favor, ajude-nos a esclarecer esse nó. Eu vou papagaiar aqui o que eu aprendi, não é? Eu, por volta de 2014, eu tive aí um processo patológico de herpes zoster. Vocês devem saber o que é, um probleminha no sistema nervoso, provoca dores naturalmente desconfortáveis, exige que você faça repouso, exige que você não tome sol. A origem, pelo que foi diagnosticado na época, era justamente excesso de talvez atividades, impondo ao corpo uma queda no sistema imunológico. E isso me obrigou nos domingos, porque eu trabalhava numa empresa onde tinha muita responsabilidade, mas eu trabalhava protegido pelos telhados, né, já que não tomava sol. Então eu saía, como sempre foi, de madrugada de casa e chegava lá antes do sol se apresentar, passava o dia lá por volta de 4h30, voltava. Nessa época eu estava muito envolvido com a Casa do Caminho, né? E no domingo, que deveria ser o repouso, enquanto a família ia para atividades de lazer, eu permaneci em casa. E talvez por isso eu tenha tido privilégio, não creio que tenha sido assim uma coisa casual, porque não existem acasos na vida da gente, de aprofundar-me nas obras de André Luiz. Porque nós aprendemos que Kardec lança as bases da nova era, apresentando-nos o resultado de seu trabalho de 2 anos, que é o Livro dos Espíritos, acrescido de mais 3, né, porque a versão definitiva surge em 1860, e ali compõe-se de 1.019 perguntas e respostas, organizados de maneira lógica e racional, porque o Kardec era justamente dessa linha de pensamento, em 4 partes, né? Então nós vamos aprender muita coisa, mas a ciência também não estava tão avançada assim. Se nós formos vasculhar nos compêndios de história, nós vamos ver que os problemas da mente, principalmente, eles começaram a, assim, de uma maneira mais objetiva, serem vasculhados pelos homens da ciência, né? A própria psicologia, ela surge em 1879 na Alemanha, mas com um outro foco. A psiquiatria estava assim avançando de uma forma acelerada também, porque a psiquiatria até o século XVIII, final, era na realidade nada, né? Os pobres doentes mentais, eles eram confinados em verdadeiros depósitos, acorrentados, tratados como animais, não havia nenhum tipo de tratamento específico, até que surgiu um jovem médico chamado Philip Pinel, e que vai falar que estava tudo errado, era preciso classificar aqueles tipos de processos patológicos mentais que envolviam as pessoas, né? E a partir daí, no século XIX, a coisa começou a fluir de maneira mais intensa. No final do século XIX, nós tínhamos na França, porque toda a ciência na área médica daquela época, né, porque antes tinha sido a Áustria, surge lá em Salpêtrière. Existiam 2 grandes correntes dentro da França que lidavam com os problemas da mente. Um era Nancy, uma universidade, e a outra era Salpêtrière, que ficou mais famosa porque ali foi beber conhecimentos um cara chamado Freud, um alemão, judeu alemão, né? E que é o pai da psicanálise. E daqui a pouco teve a adição de um outro cara fora da caixinha, mas esse cara tinha um outro elemento a favorecê-lo. Ele era de Zurique, na Suíça, não é? Mas vinha de uma família que já desenvolvia atividades mediúnicas em sua casa, sua tia, sua avó, sua mãe. Esse
cara chama-se Jung. E ele vai se impressionar muito com a proposição do nosso amigo Freud, e falava que aquele negócio do doente mental, a essa altura já em contato direto com o seu médico, né, tinha que ficar de costas para o médico. E o Freud propôs a ideia de que ele tinha que ficar olhando nos olhos um do outro. Isso encantou muito o nosso amigo Jung, né, que passou a se corresponder com Freud. Era um cara naturalmente casado com uma mulher de posses, tinha muitos filhos e, na verdade, eles se empregaram num hospital psiquiátrico lá, justamente da capital da Suíça, Zurique, né? E propôs aos seus superiores, depois que o Freud autorizou ele a usar a metodologia, eles relutaram muito e concordaram, por fim, que fosse feita aquela experiência no sanatório para doentes mentais em que o Jung estava trabalhando, desde que houvesse uma terceira pessoa presente, que seria uma testemunha. A história mostra que a própria esposa do Jung foi a escolhida por ele para ser a testemunha. Então, aí a mente começa a ganhar realmente muito espaço, porque a história de mente já vem lá da Grécia Antiga, mas ao longo das eras, com a sujeição daquilo que nós podemos chamar de ciência à igreja, os conteúdos foram, de uma certa forma, estagnando-se, perdendo-se ao longo do tempo, e nesse momento começa, no início já do século XX, surgir a psicanálise, daqui a pouquinho a psicologia. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu não sou dessa área, mas eu sou da área de administração, aqui na cidade de São Paulo. Eu lembro que o psicólogo era uma figura assim meia não reconhecida no seu valor. Isso é anos 70, não faz tanto tempo assim, foi mais ou menos uns 70 anos atrás, né? São 30 do final do século XX, mais 20, 50 anos atrás. Me lembro que eu estudava numa faculdade, fazia muro com outra, né, que era a FMU, eu estudava na ISAM, e tinha na FMU da época, nos 70, um mar de opções, de serviço social, a psicologia, pedagogia, todas essas matérias da direito, da área de humanas, né? Mas o psicólogo era um cara assim meio que desacreditado, coisa que já não é hoje, não é? Hoje já tem um certo reconhecimento, até porque esse descrédito era imposto até pela concorrência com a psiquiatria, porque os psiquiatras não davam espaço com medo, talvez, da concorrência, né? Isso aí, eu não sei se vocês são jovenzinhas, não devem saber disso, mas isso é que acontecia. Hoje o Não, psicólogo... e vou te interromper um segundo, perdão. Fiquei sabendo esse final de semana que o vestibular para psicologia é o segundo mais concorrido do Brasil, só pede para medicina. Hoje, né? Porque a Terra está povoada de doidos, né? Então precisa de trazer esses caras para ajudar as pessoas a administrarem suas emoções, identificá-las, né? Então, na realidade, essa área de humanas, ela, na realidade, tende a expandir-se cada vez mais, porque os problemas de ordem da saúde mental, que compreende certamente o diagnóstico da psiquiatria, mas também da psicologia hoje, tendem a aumentar. E isso é justificável por conta do momento que a Terra está passando. E nisso, como vocês discussaram lá no início, nos coloca numa posição de privilegiados, por termos acesso a essas informações, representarmos vamos dizer assim, uma camada muito pequena da sociedade humana, e encontrou a lógica de tudo nos contextos apresentados pelo Espiritismo, coisa que a maior parte não faz. Porque a maior parte está preocupada aí com problemas econômicos, problemas de corrupção, problemas de carnaval, de futebol, né? Pessoas cuja mente ainda está um tanto quanto obtusa, e certamente o tempo vai trazê-los a uma compreensão melhor, né? Nós aprendemos no livro Ação e Reação, do nosso querido André Luiz, que é um livro lá de 1957, onde o André Luiz, que tinha a missão de nos apresentar alguns grandes personagens lá do mundo espiritual, brasileiro principalmente, né? Que na realidade tinham especialidades diferentes. Nós vamos encontrar o Aniceto no segundo livro, né? Que é o cara que na realidade está por trás das interações entre o mundo visível e invisível, e vai trazer o André Luiz para conhecer como é que de um simples evangelho no lar, na casa de uma senhora modestíssima chamada Isabel, onde ela e os 3 filhos, todos os dias às 6 horas da tarde, fazem suas preces, né, que deveria ser
uma coisa institucionalizada, porque antigamente era a hora da Ave Maria, né? Então havia um certo silêncio interior às 18 horas de cada dia, onde os sinos das igrejas que existiam, né? Eles davam suas badaladas e as pessoas já mais ligadas à fé certamente se calavam, silenciavam e emitiam pensamentos positivos. Hoje, ninguém pensa em mais nada disso. Então, na realidade, o André Luiz vai apresentar o Aniceto, vai apresentar o Alexandre, que é um grande especialista em mediunidade, mas também manja pra chuchu do tema reencarnação. Vai apresentar ou introduzir o André Luiz nesses conceitos, que depois o André Luiz vai ampliar muito no livro Entre a Terra e o Céu, com o Clarence, o mesmo Clarence que tirou ele lá do purgatório em que ele estava, do umbral, né? Nós vamos conhecer o Jerônimo, que vai apresentar equipes que se desdobram no plano espiritual para proceder o desligamento de espíritos que estão em fase de desencarnação. E, por incrível que pareça, o André Luiz vai nos falar que existem equipes especializadas de socorristas que vão atender aqueles que fazem jus a esse tipo de atendimento, porque não tem equipe para todo mundo, e muita gente está preso às próprias realidades interiores que as vinculam demasiadamente ao sensorial e ao material. Então, eles não têm assim muita possibilidade de serem assistidos. Quem é assistido são aqueles que tiveram uma vida naturalmente voltada para o próximo, no exercício da caridade, da virtude. Nós temos vários personagens que nos são apresentados que fazem jus a isso. E vamos descobrir como Kardec havia colocado no capítulo 7 do livro Inferno, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura, cada um tem uma forma de sair daqui, né? Assim, desconsiderando o acidente, desconsiderando a doença prolongada, mas emocionalmente cada um vai ter uma forma de despertar além dessa vida, e todos nós também estamos incluídos nessa lógica, né? Nós vamos aprender com aulas tudo sobre mediunidade no científico lá de 10 integrantes, né? Mostrando como é que é a mediunidade, como é que aqueles pedidinhos que as pessoas colocam sobre a mesa, como existem muito mais trabalhadores no lado invisível do que do lado visível. Vamos conhecer o Félix, que é um cara assim que você se fica extasiado de conhecer ele até o final do livro, quando você vai descobrir que o Félix tinha sido o causador das desventuras de todos aqueles personagens que nós vamos conhecendo ao longo da história, do Cláudio Nogueira, da Márcia, do nosso amigo Neves, né? Pessoas que têm comportamento absolutamente comum, né? Vamos conhecer a primeira colônia espiritual citada da cidade de São Paulo, que chama-se Alvorada Nova, no livro E a Vida Continua, que foi inclusive teatralizado pela TV Tupi, depois pela Globo, em forma de novela, né? Onde nós vamos conhecer o Ribas, que é o instrutor lá que dá a cobertura para as angústias e anseios da Evelina Serpa e do Ernesto Senra, né? Entre muitos outros. Então, o André Luiz é o cara. E o André Luiz, ele vai, na realidade, avançar além daquilo que o Kardec fez, porque quando o Kardec tratou da questão do espírito, do corpo espiritual e do corpo físico, não se tinha as informações anatômicas que temos no século XX final, não tínhamos a compreensão das questões emocionais refletindo nas questões patológicas, criando doenças. Não tínhamos a ideia de que a mente realmente não era um subproduto apenas do cérebro, né? Então, quando eu parei para fazer aquilo, durante várias semanas, eu tive, assim, o privilégio de estudar mais profundamente André Luiz, certamente guiado intuitivamente por algumas entidades que nos acompanham, e a gente construiu alguns trabalhos legais. Um deles, inclusive, nós vamos reapresentar lá na Casa do Caminho, agora no dia 28 de março, sábado à tarde, das 3 às 5, intitulado A Lei de Causa e Efeito e as Suas Sutilezas, né? Não será transmitido, porque a gente usa o telão e a casa tem recursos escassos, mas quem for, certamente vai ter a possibilidade de mergulhar nesse conteúdo extraordinário que o André Luiz nos apresenta. Já está anotado, estarei lá. Opa! Então, na realidade, o que acontece é que nós vamos aprender com o próprio André, porque o André vinha num ritmo, né, extraordinariamente interessante. Muitas das coisas interessantes foram reveladas pelo Chico Xavier,
em cartas que ele trocou com o Dr. Antônio Vantuil de Freitas, que foi o presidente da Federação Espírita Brasileira durante décadas, né? Desde que começou o surgimento dos livros do André, que é 1944, entre 43 e 44, até 1965. Então, coisas assim que estão ali naquele livro Testemunhos de Chico Xavier, porque a Sueli Calda Schuber, que só era conhecida lá em Minas, de repente a Federação Espírita Brasileira, por alguém que passou por lá, conheceu a Sueli, que é uma mente muito brilhante, e ela começou a produzir livros. E aí o pessoal da FEB, quando na realidade o Dr. Vantuil desencarna, ele deixou todo o acervo dos documentos que geraram a sua relação, principalmente com Chico Xavier, contando particularidades da série Nosso Lar, conhecida como Nosso Lar, que na verdade são 12 livros, né? Tipo assim, livro no mundo maior. O André Luiz vai na casa de um indivíduo que tem um filho chamado Marcelo, e o pai, a mãe e o Marcelo estão iniciando uma reunião do Evangelho no Lar. Aí o pai faz uma solicitação para que o jovem Marcelo faça a prece inicial, e no que o Marcelo, certamente motivado por uma grande inspiração e um grande desejo de realmente estar em sintonia com o mundo espiritual, entra num surto epilético. Ele era epilético. Bom, para encurtar a história, nas cartas que o Chico trocou do Dr. Vantuil quando o livro surgiu, No Mundo Maior, onde nós vamos conhecer um cara chamado Calderaro, que sabe tudo sobre mente, que vai nos apresentar a mente como um edifício de 3 andares, o supraconsciente, o consciente e o inconsciente, e que depois alguns intelectuais do nosso tempo, a doutora Irvênia Prada, e mais 2 profissionais da saúde, construíram um livro intitulado Cérebro Triuno, que é maravilhoso, para a gente entender, além daquilo que o nosso amigo Calderaro conseguiu passar para a gente, que é leigo no assunto, mas se tornou parcialmente assim, em forma lá, a menininha ali está lendo, essa moça aí é inteligente mesmo, olha lá. Cérebro Triuno na mão da moça. Então, na realidade, a gente vai descobrindo coisas incríveis com o Chico, né? E lá no livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos aprender que a nossa inteligência, depois que nós acessamos a condição de espírito, porque nós não somos criados por Deus, nós somos fruto de um processo que começou milênios atrás, pelo que o André Luiz, de uma certa maneira, referencia lá no livro Evolução em Dois Mundos, cerca de 1,5 bilhão de anos atrás, ou 150 milhões de séculos, onde nós, como está na questão 607A do Livro dos Espíritos, na condição de princípio inteligente, que aí a gente pode fazer uma vinculação com as experiências de um cara lá do século XVIII, chamado Leibniz, que não é espírita, não é espiritismo, não existia, claro, né? Mas ele era um filósofo existencialista. Ele dizia que a origem de tudo estaria no outro mundo, onde existiriam as mônadas, que o André Luiz vai referenciar nesse livro, A Evolução em Dois Mundos, né? E aquele princípio inteligente vai iniciar sua caminhada na direção da sua condição humana, que é uma intermediária para chegarmos ao espiritual, nível mais avançado, onde nós seremos pura luz, estaremos mais próximos de Deus. Talvez estejamos no nível do Cristo, porque lá na Revista Espírita de fevereiro de 1868, nós temos uma informação muito curiosa. No mês de fevereiro, o Kardec reproduz alguns conceitos emitidos por algumas entidades espirituais, uma das quais o tal do Lacordaire. Lacordaire é um cara que se tornou mais conhecido para a gente lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele tem as mensagens mais longas que o Kardec aproveitou. Lacordaire foi uma autoridade da igreja que morreu, acho que em 1853, e já daí alguns dias já estava integrado na equipe do Espírito da Verdade, mostrando que ele era fora da caixinha. Ele foi cardeal, ele foi advogado, ele foi um monte de coisa interessante. E ele vai nessa Revista Espírita de fevereiro de 1868 responder uma pergunta de alguém, não sei se é o Kardec, se o Cristo que viria de vir, como se crê, ele seria o mesmo daquela passagem há 2000 anos aqui. Né?
Então, uma coisa interessante que ele vai dizer lá logo de cara é que no nível superior da escala de evolução dos seres, existem uma elite, vamos dizer assim, que é reconhecida como Cristos. São vários. E o Jesus era um deles. Aí nós fazemos a ponte com A Caminho da Luz, do Emmanuel, 1938, praticamente 70, 80 anos depois, de 68, né? E aí o que o Emmanuel vai dizer é que, na realidade, Jesus, na comunidade de espíritos puros de que ele fazia parte, ele foi eleito para ser o responsável pela evolução planetária. E então, tudo que aconteceu de 4,6 bilhão de anos para cá tem o dedo de Jesus. E aprendemos mais à frente que tudo é cíclico na construção de Deus, né? Do seu corpo, do meu corpo, da nossa vida. Nós estamos submetidos a uma composição numérica, não é? Que corresponde à síntese da somatória das vogais e consoantes do seu nome, que definem sua personalidade, que são conceitos que foram assim, organizados pelo pai da matemática, que é o Pitágoras, que já eram predestinados, pelo que o Dr. Hernani Guimarães Andrade conta num dos livros que eu li dele aí, porque o Pitágoras, ele na realidade, já na barriga da mãe, já causava um certo espanto. E a mamãe dele foi consultar lá um guru, lá um desses médiums, né, de ocasião, e ele fez um prognóstico a respeito do garoto, e o menino já era sempre fora da curva, né, desde pequenininho, e por influência do político local, pelo que a história conta, ele foi parar nas escolas iniciáticas do Egito, submetido a um rigoroso vestibular, porque os egípcios também não tinham muita vontade de deixar entrar estrangeiro lá na escola que eles organizaram, né? Que são as escolas de mistérios, onde o próprio Moisés teria estudado, e o nosso amigo Pitágoras, depois de 9 anos de curso, ele teve a desventura, ou ventura, não sei, de ser absorvido pelos babilônios, que dominaram lá os nossos irmãos egípcios, que tinha muito judeu lá preso. Essa história dos judeus lá preso tem a ver com José do Egito, né? Que o nosso amigo Rochester, o John Wilmot, que é o Conde Rochester, conta no livro intitulado O Chanceler de Ferro, desdobrando os conteúdos que estão sintetizados na Bíblia cristã, né? Católica. É muito interessante. Então, nós vamos descobrir o que os judeus, eles acabaram sendo escravizados lá pelo povo egípcio, né? E tinha uma inteligência fora da curva também. Tanto é que construíram as pirâmides, que até hoje ninguém consegue entender como, com aquelas pedras imensas de toneladas sobrepostas sem argamassa, construindo triângulos perfeitos, né? Com câmaras internas, onde ficavam acomodados lá os líderes, né? Os faraós, que presumia-se iam ressuscitar em algum momento, ressurgir, né? Mas eles faziam parte de um grupo de espíritos que vieram no sistema chamado Capela, fizeram aqui um curso de recuperação no meio de uma sociedade absolutamente atrasada, deixaram os vestígios e voltaram para suas terras, assim como muitos outros, né, exilados, que o Emmanuel, naquele livro citado, A Caminho da Luz, vai falar que tem muitos por aqui ainda, né, passando aí por voluntários que se tornaram e colaborando de alguma forma para a evolução coletiva, porque nós aprendemos que esse tal de espiritismo, que é realmente a revelação prometida por Jesus no capítulo 14, versículo 26 de João, que na realidade a Terra está passando por uma grande transformação, conforme foi exposto lá no capítulo 20 do livro Apocalipse, que fecha a Bíblia, e isso compreende o adensamento demográfico, que isso é só olhar as estatísticas. Se nós observarmos, em 1952, quando eu aqui já estava preparando para nascer, não tinha nascido ainda, ia nascer daqui a pouco, a população contabilizada pelas estatísticas da ocasião eram 2 bilhões de seres. Apenas 22 anos depois, já eram 4 bilhões, 1974. Mais alguns anos, 2012, nós já éramos quase 8, chegamos agora a quase 9. Por que tanta gente assim num momento único? Bom, é a liberação, pelo que está, de uma certa forma, citado no Apocalipse de João, capítulo 20, quando Jesus mostra para João que, mesmo antes dele chegar aqui, que já se sabia que ia acontecer,
que estava sendo preconizado desde Isaías, foi tirado aqui da superfície da região em que nós vivemos um contingente expressivo de espíritos. Um contingente expressivo não diz nada, mas o Miramês, através do João Nunes Maia, no capítulo 2 do livro Francisco de Assis, vai falar que foram alguma coisa em torno de 2 bilhões de seres, porque eram muito truculentos, eles não tinham condições de criar um clima para que Jesus pudesse estar presente aqui. Eles ficariam confinados durante 1000 anos e depois eles começam a ser liberados para a superfície. Quando chegam na superfície, já chega fazendo estrago, né? Um deles é comprometendo a própria mensagem de Jesus, porque consagrou-se que a mensagem de Jesus seria representada por uma cruz. E aí surgem os tais cruzados, que são truculentos, são bárbaros, que vão invadir muitas terras até chegar em Jerusalém e ser chutados de volta pelo Saladino, que é um líder muçulmano lá, islâmico, né? E aí o que acontece, né? O que o nosso amigo Jesus fala para o João, para ele anotar o que estava sendo mostrado em quadros certamente ectoplásmicos, né? E o que acontece é que o João, na realidade, fala na liberação dos líderes, dos principais, e no século XX surgiu aqui em São Paulo 3 cabeças brilhantes. Um é o Edgar Mon, que foi o cara que organizou a Federação Espírita desde 1939 e fez aquilo lá funcionar com mão de ferro até 1966, criou a Escola de Médiuns, criou a Escola Aprendizes do Evangelho, criou o primeiro curso de passes. Tinha outro cara lá chamado Canuto de Abreu, que era um intelectual também iluminado, que na realidade tinha uma relação estreita com a França, de onde ele trouxe, por volta de 1937, uma quantidade grande de documentos originais de Kardec. E quando ele chegou a São Paulo, estava acontecendo no Teatro Municipal uma reunião com pelo menos 500 pessoas que estavam fazendo palestras e discussões em torno da metapsíquica, que foi uma corrente que surgiu em Paris por volta de 1900, através de um prêmio Nobel de Fisiologia chamado Charles Richer. E os espíritas da ocasião, como a federação nem existia, eles ficaram empolgados, porque o Charles Richer morre nessa década. E aí esfriou tudo de novo. E aí na América, particularmente em Duke, numa universidade americana, através de um cara chamado Joseph Banks Heine, começa a surgir a parapsicologia, que começa a rivalizar com o pessoal que estava além do muro de Berlim, da cortina de ferro dita, e que nos países comunistas, nas universidades lá existentes, Polônia, Hungria, Tchecoslováquia, faziam pesquisas. Mas as pesquisas não eram com o fim de estudar a sobrevivência da alma, estudar a anterioridade da vida, mas era com fins bélicos, militares, porque os russos queriam descobrir como ferrar os americanos e vice-versa daqui para lá, né? Isso, graças a Deus, acabou, porque tudo tem um tempo certo para permanecer. Quando o plano espiritual decide, a partir de agora vai ser assim. E foi assim com Gorbachev, que apareceu do nada, e de repente caiu o muro de Berlim, já juntou tudo. Eu tive na Alemanha em 2000, a serviço, e tive o desprazer de visitar o que sobrou da Alemanha Oriental, que era ruínas, mais ou menos como Cuba, que você vê hoje, né? Então, os alemães da Alemanha Ocidental resolveu acreditar nos alemães orientais e levar o progresso para lá. Porque iria acontecer em 2002 a Copa do Mundo na Alemanha. E eles queriam mostrar uma Alemanha porque eles tinham uma dor de cotovelo bárbara da França. Por isso que o Hitler foi parar lá, né? Fez aquelas confusões por lá, destruiu tudo que era possível em termos de cultura. Graças a Deus, os espíritas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas colocaram nas mãos do Dr. Canuto documentações, escritos originais de Kardec, escritos, rascunhos, outras coisas, que quando o Dr. Canuto chega com isso aqui, estava acontecendo um evento no Teatro Municipal, e ele se fez presente, porque ele era paulista e também estava empolgado lá com a metapsíquica, achando que aquilo lá ia ser a ponte entre espiritismo, ou melhor, o espiritual e o material. E aí o Chico, ele não conhecia, ficou encantado de ver a humildade daquele moço. Nessa época, Chico tinha 27 anos. E ele pede para o Emmanuel, que sabia ser o guia espiritual do Chico, se podia chamar o Chico de filho.
e revelou aquela informação, e aí o Emmanuel falou para ele assim, olha, eu peço ao senhor que não divulgue nunca esses documentos até que o plano espiritual se manifeste. E isso, na realidade, ele respeitou. Esses documentos permaneceram trancafiados com ele, quando viu que a ponte já ia terminar ali, a luz do fim do túnel já estava acendendo ali na frente, ele passou toda aquela documentação testamentariamente para o seu neto Lian, e também recebeu a mesma incumbência, guardar até que o plano espiritual se manifestasse. Mas não houve nada disso, sei lá por quê. E aí o que aconteceu foi que há uns anos atrás, uns 10, 15 anos atrás, pouco antes da pandemia, o Lian, vendo que para ele também a luz já estava quase acendendo ali para ele sair no túnel, né? Ele procurou o pessoal da Fundação André Luiz, de São Paulo, mantenedora da Casas André Luiz, muito famosa aqui na capital, né? Na realidade fica em Guarulhos, uma cidade periférica, e que chegou a abrigar 900 deficientes mentais, físicos mentais, um trabalho, olha, gigante. Bonito demais, nascido pelo idealismo de alguns espíritas, acho que nos anos 50, né? E o que vai acontecer é que o Lian procura lá os nossos amigos dirigentes da Fundação André Luiz, que a essa altura já era uma fundação, e eles acabam acordando de formar uma outra fundação para, a partir daí, procurar indivíduos que tivessem conhecimento profundo do francês e do português e do francês, porque para fazer a tradução, assim, de uma certa forma verdadeira, é preciso que o cara esteja familiarizado com o vocabulário de cada um dos idiomas. Isso ficou evidenciado quando se tentou traduzir o Livro dos Espíritos e as obras de Kardec para espanhol, por exemplo. Tem 4 dialetos no país, e na realidade tudo diferente, basco, um não entende o outro. Então eles têm dificuldade de fazer isso para o espanhol. Então, na Europa não existe, tirando algumas edições em inglês, que a Federação Espírita Brasileira, através do Conselho Espírita Internacional, acabou fazendo, né? Não existe muitas opções para os caras conhecerem o espiritismo. Por isso que o espiritismo no Brasil tem essa de uma certa importância toda, até porque, pelo que o Emmanuel revela em 1972, ou melhor, o Chico revela que em 1965, quando ele voltou da visita aos Estados Unidos e Europa, para onde ele foi com o Dr. Valdo Vieira, em 65, depois voltou em 66, ele pergunta para o Emmanuel, assim, né? Onde teriam ido parar todos aqueles médiuns que ajudaram Allan Kardec a fazer o espiritismo? Porque se a gente olha a Revista Espírita, se a gente olha o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que aquelas mensagens são de pontos diversificados da Europa, da França, de Havre, de Lyon, de Genebra, de muitas cidades assim europeias, mostrando que não é aquilo que o Kardec fala, né? Porque se você pega o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai dizer que na ocasião em que o Evangelho surge, em 1864, haviam mais de 1.000 centros espíritas pela Europa, pelo mundo, né? É mentira, desculpa o Kardec, né? Mas não é possível, porque o conceito, o modelo de centro espírita, ele, na verdade, não poderia existir. Existiam grupos familiares que se reuniam, então aquelas mensagens foram recebidas dessa forma. Bom, mas voltando à pergunta que o Chico faz para o Emmanuel vai falar assim, olha, entre o último quartel, essa palavra que ele usa, porque o Emmanuel gostava de falar difícil, porque por isso que hoje ninguém gosta de ler, né? Porque o vocabulário é tão pobre do povo, quartel os últimos 25 anos, né? Ele fala assim, entre os últimos 25 anos do século XIX e aquele momento que o Chico fez a pergunta, que é 1965, entre 15 e 20 milhões de espíritos de origem francesa, gaulesa, encarnaram nas Américas, grande parte no Brasil, grande parte para fazer acontecer o espiritismo. Aí, olhando daqui para lá, nós vamos ver que o espiritismo não teve muita possibilidade de se expandir, né? Porque o Brasil, até os anos 70, quando o dito famigerado governo militar, começou um programa de integração nacional. Acho que vocês também eram crianças nessa época, mas a Rede Globo, que foi sempre o porta-voz do governo, tinha um repórter chamado Amaral Neto Repórter, que era um programa semanal
e mostrava o que estava acontecendo para Goiás, Mato Grosso, o Brasil desconhecido, que a gente só conhecia litoral. Essa ação, ela objetivava também impedir que houvesse invasão das terras brasileiras pelos latinos que estavam nos países periféricos para lá, do lado oriental, né? Lado do Oeste. Então, na verdade, esses médiums, eles foram assim timidamente aparecendo, porque tudo que acontecia em termos de cultura estava no Rio de Janeiro, Salvador e alguma coisa em São Paulo. Para você ter uma ideia, eu acho que você tem essa ideia, que você é do ramo, mas a primeira faculdade de medicina do Brasil foi na Bahia, a segunda em Porto Alegre, a terceira foi em São Paulo, a quarta no Rio, a terceira foi aqui na Coronel Oscar Porto, justamente o Departamento de Anatomia Descritiva da futura Unifesp, né, que anos 30. Então, hoje tem faculdade de medicina na qualquer esquina, né? Deu até rima, né? Dá para fazer um versinho. Então, na verdade, o que acontece é que a ciência avançou muito devagar. E com aquele ranço, né? Deixado pelas escolas religiosas tradicionais, das quais, de uma certa forma, muitos mestres que estão em ação ainda hoje receberam influências de tal maneira que eles são absolutamente arredios a qualquer abordagem sobre reencarnação, por exemplo. Sendo que nos Estados Unidos, que também acontece a mesma coisa, por que isso acontece? Bom, acontece por aquilo que o Dr. Nelson Lobo de Barros, que é o terceiro elemento que eu não citei, que eu falei do nosso amigo Edgar Armon, falei do Canuto de Abreu, não falei do Nelson. Nelson, Dr. Nelson, já desencarnado, ele, na verdade, ele se torna espírita por conta do Chico Xavier, porque, na realidade, a esposa foi acometida de um câncer em 1960 em bolinha, e ele, na realidade, a mulher acaba se curando do câncer em 64, não existia esses procedimentos que tem hoje, porque hoje câncer virou mais ou menos um resfriado, né? Até certo ponto, para quem está sofrendo isso, né? Porque minha mãe, não é tão distante esse momento assim, nos anos 60, 70, não falava câncer. É como se fosse um pecado falar a palavra, era CA, né? Hoje, muitos indivíduos que saíram do câncer, às vezes com metástase, ou câncer manifestado, identificado em metástase, e passaram pelo câncer com os tratamentos que aí estão, graças a Deus. E não era nada parecido com o que tem agora com as radioterapias, quimioterapias, né? Então, a mulher do Dr. Nelson foi curada, ele acaba se convertendo ao espiritismo, vai comprar em Itaquera, que é uma região, naquela época, nos 60, era só chácara, hoje é uma área muito povoada, e vai criar uma instituição com a colaboração de alguns indivíduos da Aliança Espírita Evangélica, da qual ele fazia parte, chamada Casa Cristo Redentor, que tem um centro grande, tem um espaço murado de muros de 4 de altura, uma instituição que nunca funcionou, que era para abrigar crianças órfãs, para recolher a molecada abandonada pelas Cracolândia da vida, sei lá o que, levar lá para dentro e dar condição de vida mais humana para esses seres, né? Mas não deu certo, porque veio um Estatuto da Criança e do Adolescente daqui a pouco e jogou tudo por terra. Então, a instituição nunca funcionou, né? Eu fui conhecer acidentalmente, nem sabia que existia, décadas atrás, um pouco antes da pandemia. A Astrid Sayed, que é uma grande conhecedora da filosofia na vida real, que ele é professora disso, e da filosofia espírita, o nosso amigo Manuel Pecada e alguns outros indivíduos, fomos um final de semana no teatro que lá existe, que é um teatro assim, padrão, com 300 lugares, as cadeiras todas em ângulo de, acho que, 30 graus, um palco muito bonito, um órgão, só existe um outro órgão na América Latina, que está lá no Colégio São Bento, que funciona nos domingos, naquelas missas da manhã, e aquele lá da coisa estava servindo só para os cupim destruir, né? Porque a obra estava totalmente abandonada. Então, na realidade, o Dr. Nelson, ele vai aprender grego, que é uma coisa que era surreal em 1970, mais ou menos, para que, junto com o Canuto de Abreu e o nosso amigo Edgar Armon, que virou comandante, né, na versão popular, ele, na realidade,
vão estudar o Apocalipse. Porque o Apocalipse é um livro assim que não é para nós. Não é para nós. É um livro assim com muitas figuras, muitas imagens, precisa ter um conhecimento histórico profundo. E pelo que é exposto no livro que vai lançar resultante desses estudos, chamado justamente a mensagem do Apocalipse, nós vamos ver que esse momento é o capítulo 20. É o momento das grandes transformações. Como o tempo cósmico é diferente do tempo do nosso reloginho, está explicado ali que a partir dos anos 50 do século XX começam a subir para a superfície maciçamente os espíritos que estavam lá no abismo, que é a área que o João descreve no livro Apocalipse, capítulo 20, onde o pessoal da pesada foi aprisionado. Começaram a ser liberados depois de 1000 anos, começam a acontecer todas aquelas barbaridades, cruzadas, noite de São Bartolomeu, Inquisição, só coisa boa com o nome do Cristo, jesuítas, cruz no peito e assim por diante. Então, a partir dos anos 50, começa a subir a massa. Aí você vê, o Dr. Nelson, vão falar assim, que a partir dos anos 70, 20 anos depois, eles já estão adultos. Estão adultos, estão assim, com a corda toda. Eles vêm para a superfície com o propósito assim firme de destruir no inconsciente coletivo a imagem de Deus, a imagem de Jesus. Então você pega aí os seus estudos e olha a partir dos anos 70 o que é que acontece na sociedade humana. Bom, o surgimento da droga no mundo ocidental. Cocaína, as drogas pesadas chegaram lá da Ásia através dos que voltaram da guerra do Vietnã e montam-se aqueles cartéis com uma velocidade absurda, inteligências que não fizeram cursos, grandes faculdades, mas que se tornam os Pablo Escobar, que através da truculência da força, da mesma forma como eles controlavam as pessoas pelo medo lá no plano espiritual, como André Luiz nos mostra quando ele vai visitar a cidade estranha, Congúbio, lá nos planos inferiores, Saldanha, Gúbio, né? E a gente vai conhecer que lá embaixo, no segundo subsolo, o negócio é na base da pancadaria. E o Gregório faz prevalecer sua vontade, ele que foi uma grande autoridade do lado de cá, faz prevalecer até que ele é absurdo de lá, mas, como Chico Xavier vai revelar, através de um livro do Rafael Ranieri, as organizações criminosas do plano espiritual arrumaram um substituto para ele. Segundo o Chico fala nessa comentário com o Ranieri, dominada por um cara bem pior que o Gregório, porque a gente fica assustado com o Gregório, né? Até que o Gúbio, lá no fim do livro, não sei quem que leu, consegue, através da sua força moral, fazer com que materialize-se a Matilde, que foi a mãe do Gregório lá 800 anos antes, e, na realidade, o que acontece é que a dona Matilde consegue, materializada, convencer o filho a se render e ser reconduzido à reencarnação, né? Mas o nosso amigo Chico vai falar para o Rafael Ranieri, que tem uns 4, 5 livros sobre o Chico, que, na verdade, o cara que foi eleito para suceder justamente o nosso amigo Gregório foi um cara chamado Tamerlão. Tamerlão é filho daquelas barbaridades que teve lá na ancestralidade, Gengis Khan, Kublai Khan, tudo do mesmo time, tudo mongol, tudo daquela região terrível lá. E no livro, tem um livro do próprio Ranieri, onde ele vai falar que na reunião de posse, nosso amigo Tamerlão, que é um cara assim que não tem a mínima compaixão por quem quer que seja, ele disse que o Gregório tinha sido um fraco, mas ele tinha a solução para recuperar o espaço perdido pelo Gregório pelas suas legiões de espíritos do mal que atuavam no mundo invisível, infernizando a vida do vizinho. E justamente era através do sexo. E ele estabeleceu assim algumas diretrizes para comandados, para que identificassem todos os núcleos, principalmente religiosos, as fragilidades dos indivíduos líderes na área da sexualidade, para que pudessem atuar sobre elas, provocando justamente a queda moral desses caras e o afastamento da tarefa que eles tinham no campo da espiritualização dos seres. Parece muito lógico, porque isso aí é lá dos anos 50, né? Você olha a história de muitos líderes espirituais e vê que a parte da sexualidade arrastou o povo para o brejo mesmo, né? Então,
sexo, droga, corrupção, porque o Dr. Nelson e o Edgar Mon e o outro cara lá, o Canuto, dizem que esses caras não estavam na igreja, não estavam no centro, não estavam nos templos. Eles estavam espalhados por toda a sociedade, infiltrados nas comunicações, infiltrados na educação. É só a gente ver o que fizeram com a educação básica no nosso país, de ensino médio e ensino superior, virou um palanque político. Não se fala na formação dos indivíduos, para que quer que seja. A prova disso a gente teve aí há semanas atrás, se vocês lembram, na região de Bauru, que você conhece bem, porque morou lá, nós tivemos lá um acidente no pleno sábado à tarde, onde uma moça lá que foi acidentada ficou jogada lá no asfalto, veio lá os especialistas, né, e atestaram a morte da mulher. Daí a pouco chegaram lá os brigadistas e viram que a mulher não tinha morrido coisa nenhuma. Aí o conselho não sei o que de medicina foi fazer uma aferição de quem estava sendo formado do ano passado para cá e encontraram uma realidade absolutamente absurda. Os caras que tinham recebido o título de formação médica não sabiam absolutamente nada, nem medir uma pressão, nem tirar uma temperatura. Então, isso foi o que foi digamos, resultado da presença desses espíritos perturbadores, mas o que eles pretendem? Eles pretendem retardar acesso do planeta Terra e sua humanidade à condição de mundo de regeneração. Atrasando mais algumas décadas, mas como as ordens vêm do alto, né? Quando o alto determina, não tem o que faça ser diferente. A gente vê isso com a ascensão e queda de Hitler, a gente vê isso com a ascensão e queda de Napoleão, que foram indivíduos colocados aqui para fazer a diferença e, na verdade, foi muita bagunça, né? E atrasaram um pouquinho. Mas, segundo o Dr. Barry, no capítulo 18 do livro A Gênese, está acontecendo essa depuração desde os meados do século XVIII, metade do século XVIII, um século antes da codificação. Então, voltando lá ao André, do Evolução em Dois Mundos, ele vai falar que nós temos 5 atributos que têm que ser respeitados. O primeiro deles é a memória, porque a memória aparece lá no começo da ascensão, do desenvolvimento do princípio inteligente. Existe um filósofo aí, não sei quem foi, que fez uma síntese assim como aquela que está posta lá no túmulo de Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal. É que ninguém sabe quem escreveu isso, mas que parece que o Camille Flammarion tem algo a ver com isso. Então, na realidade, o cara falou assim, o princípio inteligente dorme no mineral, desenvolvendo o rudimento da memória, sonha no vegetal, desenvolvendo rudimentos, justamente a sensibilidade, agita-se no animal, desenvolvendo rudimentos da inteligência através do instinto que você citou aí no começo, né, que é o princípio da inteligência, desperta no homem. Isso aí, evidentemente, não é em 2 semanas, nem em 3, nem 4, nem em 50 anos, são milênios de caminhada. E nós sabemos que a lógica da providência divina, como está explicado pelo próprio Kardec no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o processo de evolução coletiva ela se dá através do exemplo, da observação. Então, ele assim, quando ele faz a distribuição do mundo na criação nova, ele vai nos falar a respeito da estratificação, vamos dizer assim, dos habitantes do planeta Terra. Então, o primeiro grande grupo é justamente dos espíritos primitivos, que não são necessariamente oriundos da Terra, também alguns podem ser, porque na questão 607b, o nosso amigo Espírito da Verdade fala assim, depois daquela súbita transformação que faz surgir o espírito, que é o resultado de um processo longo, essa súbita transformação a gente pode fazer uma fusão com o que o André Luiz fala na Evolução dos Mundos, quando vai nos falar justamente de um troço chamado pensamento contínuo, que a gente nem sabia que tinha. Nós fomos descobrir que é verdadeiro em 1929 do século XX, quando foi desenvolvido um equipamento chamado
eletroencefalograma, que mostram que mesmo dormindo, e hoje a gente vê isso nas polissonografias que a gente faz para descobrir porque que tem batimentos cardíacos fora do ritmo, durante o sono, por que eu tenho insônia, por que eu ronco. Então, a gente vai em institutos que são, aqui em São Paulo tem vários, que você fica sendo monitorado durante a noite com alguns sensores em suas áreas neurológicas, que vão apontar e mostram que você tem ondas alfa, beta, teta e delta, são 4 tipos de ondas eletromagnéticas, que identificam estados assim, de consciência ou inconsciência, ou de supraconsciência, né? Eletroencefalograma, 1929. Então, o homem descobriu que ele não para de pensar. E aí o Espiritismo nos socorre, fala assim, quando o seu corpo dorme, depois do almoço pesado do sábado ou do domingo, você cochila, e nesse cochilo o seu espírito já sai para passear, coisa que estava explicada das questões 400 a 410 do Livro dos Espíritos, no tópico sono e sonhos, porque o Kardec não deixava passar nada, né? Então, nós temos a memória, o pensamento contínuo, a inteligência, a consciência e o último item é o livre-arbítrio. E a confusão que isso aí provoca em cada um de nós vai resultando justamente no seu processo evolutivo. Pode falar. Você levantou o dedinho? Levantei, porque eu queria pegar algumas brechas disso tudo que você colocou. E assim, como é que para mim fica mais fácil, assim, para eu entender esse processo, eu gostaria de compartilhar com vocês e ouvir a opinião de vocês. Mas antes disso, eu quero deixar aqui o boa noite para a nossa querida Eurídice Saltini, que está aqui conosco, para a Elisete Mendes, lá de Natal, Rio Grande do Norte. A Elisete, que também está sempre conosco e sempre nos mandando mensagens lindas. Desta noite ela coloca, quem te persegue será alcançado pela própria semente que lançou, mas você será alcançado pela graça de Deus. Boa noite, povo de Deus. Que linda mensagem, Elisete, muito, muito obrigada. Eurídice, queridíssima, sinta-se fortemente abraçada. Olha só, Fábio Forte, que delícia te ver por aqui, que delícia. Alexandre, boa noite, Alexandre. Aqui, Eurídice, falando que medo da educação no Brasil. Nasci em Bauru, mas as falhas na educação estão em todas as escolas, de fato. E voltando aqui, então, nós podemos dizer, uma pergunta aqui para ambos, né, que a consciência, a mente, como o Luiz falou, né, vindo da memória, lá na verdade, lá do instinto, né, passando pela memória, processo evolutivo. Mas a gente pode entender ou pensar como sendo a mente e a consciência atributos do espírito. E, por outro lado, o espírito como sendo, digamos assim, o soberano, o ser imortal, individualizado. A consciência sendo aquilo que dá o caminho, que mostra o caminho, o atributo do espírito que mostra o caminho. Tanto é que, como os espíritos nos ensinam, as leis de Deus, as leis morais, estão escritas aonde? Na consciência, né? Então, a consciência seria aquilo que mostra o caminho. Enquanto a mente seria aquilo que nos diz como fazer, como percorrer esse caminho, como atingir, como fazer as coisas. Uma outra forma da gente ver, e me perdoem a comparação, que pode parecer um pouco esdrúxula, pensar em espírito como sendo o soberano, né? O ser soberano. Esse espírito, nós temos a consciência, que é como se fosse a Constituição, aquela lei a ser seguida, que está ali gravada em nós. Parte do espírito ainda não temos essa consciência desenvolvida em sua plenitude nesse nosso estágio evolutivo. Por outro lado, nós temos a mente, que é como se fosse um poder executivo. Só que o poder executivo nem sempre vai estar ali paralelo com a Constituição. Às vezes tenta dar o tombo na Constituição.
Então, às vezes, a gente faz coisas que estão fora da lei de Deus. E aí a gente começa a ter as questões, né? ter os problemas. E a gente precisa de um tempo para poder, nesse processo evolutivo, fazer com que a nossa mente, então, possa compreender na sua totalidade as leis de Deus, essa Constituição, e tenha a vontade de seguir essas leis. E por falar em vontade, que é a força que nos move, porque não adianta eu saber aquilo o caminho que eu tenho que seguir, não adianta saber aquilo que eu tenho que fazer, e isso muitas vezes implica em nós sairmos da nossa zona de conforto, fazemos aquilo que necessitamos, mas que não necessariamente vai ser o mais confortável, o mais cômodo para nós. Então, se nós não tivermos a vontade, a gente para no meio do caminho, né? Então, é preciso que a gente tenha essa vontade e essa constância, né? E aí a gente pode ligar isso com a fé que a gente tanto fala, né? E onde é que a fé entra nisso tudo, né? A fé sendo, pela etimologia da palavra, né? Vinda lá do hebraico, do grego, tendo a sua semelhança ali com a crença, com a fidelidade, enquanto a crença nos faz de verdade acreditar, a fidelidade faz com que nós tenhamos a vontade de seguir o rumo. Quem é o rumo? Jesus, né? Então, através... Onde é que eu estou indo nessa viagem aqui? Através da fé. Se nós tivermos esse rumo que nos foi dado por Deus, demonstrado por Jesus, e se a gente tiver vontade, a gente é capaz de moldar essa nossa mente ainda tão imatura ou direcionar os nossos esforços para que a gente possa caminhar numa direção mais reta, não sei se essa é a palavra, mas com direcionamento mais correto na nossa vida. É uma viagem muito louca essa? Então, é o seguinte, eu gostaria de colocar algumas coisas que o André Luiz apresenta nas suas obras, que até certo ponto coincidem ou não com aquilo que você está dizendo. Então, André Luiz nos fala que a concepção da mente pela ciência no plano físico, ela emana do espírito. A mente, então, é um resultado da ação do espírito. Porém, no mesmo livro, Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que os conceitos de mente e espírito são equivalentes. Então, do ponto de vista físico, a mente emana do espírito, mas, do ponto de vista do espírito, ela é o próprio espírito, pelo que o André Luiz está falando. É a sede do raciocínio que guia os nossos atos. Ela pode ser comparada a um espelho vivo, que reflete as imagens que procura, porque o nosso pensamento é analógico, nós não temos a capacidade de abstração ainda, isso está no livro Leis de Amor do Emmanuel. Nossa mente, como está no Libertação, que é um livro fantástico, é uma entidade colocada entre forças inferiores e superiores com objetivos de aperfeiçoamento. Quer dizer, você está mergulhado num mar de espírito, numa nuvem de espíritos, como diria Paulo, mas isso tem também uma utilidade e produz um efeito positivo. Isso está no livro Libertação. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil, que é essa energia que emana de nós quando nós somos propostos, assim, intencionalmente tentando ajudar alguém. Então, isso tudo vem da nossa mente. E a exteriorizar-se incessantemente de nós, porque você tem um campo vibracional, você tem um campo biomagnético, como os russos apuraram, como está explicado no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, você tem um campo bioplásmico, que o Dr. Hernani Guimarães Andrade trata nos seus livros, né, porque ele baseava-se também nessas experiências, que também fez experiências com a máquina Kirlian, foi o primeiro construtor no Brasil desse equipamento, né?
e, na verdade, o que mostra que você, eu, todos nós, na dinâmica da nossa interação espírito-corpo e perispírito, estamos gerando energias que foram mais à frente, até certo ponto, confirmadas pelas experiências de Masaru Emoto, quando juntava um monte de gente com uma finalidade comum e emanavam energias, e outras experiências que foram feitas ao longo do século XX, entre América e Europa, onde pessoas da América emanavam energias na direção de alguém em um laboratório a 12 mil quilômetros, pelo menos, de distância, e conseguiam produzir efeitos através da emanação dessa energia, desse plasma sutil aí, né? E está no livro Dos Domínios da Mediunidade, que diz também que toda a mente vibra na onda de estímulos e pensamentos em que se identifica. Então, seja qual o assunto que você esteja, de uma certa forma, ruminando na sua mente, você está vibrando isso, irradiando, ao mesmo tempo atraindo influências compatíveis, positivas ou negativas, que podem, dependendo do limite que você tem de consciência, que é um termo diferente da mente, né, que a consciência é um produto da própria mente, você vai, na realidade, produzir efeitos positivos ou negativos ao seu redor, né? Porque o espírito em si mesmo gera inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nesta corrente psíquica os recursos e valores que acumulou em si próprio. Isso está num livro de 1959, titulado Mecanismos da Mediunidade, capítulo 12, para já ir direto ao assunto, né? Nós temos também no livro Os Mensageiros, que é lá o segundinho que o André Luiz nos trouxe, que a mente humana, ainda que indefinível pela conceituação limitada da Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. O cérebro é o órgão de manifestação da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Quer dizer, nós pensamos e tudo, na realidade, vai ser, de uma certa forma, irradiado por dentro de nós mesmos, né? Porque nós sabemos que nossa mente, ela reflete as nossas emoções hoje estão, como a neurociência diz, por trás de muitos dos efeitos que se operam dentro de nós mesmos, no corpo que habitamos, e nas geração de doenças, curas. Então, exatamente, isso é exatamente agora do quase século XXI, através da neurociência, né? A mente, segundo dizem os espíritos, é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. E, ao mesmo tempo, de neutralizar a ação desse bicharada toda aí, né? Porque dependendo da sua ação, da sua atividade mental, na meditação, na introspecção, na prece, que são atividades mentais, você vai provocando um reajuste do seu sistema imunológico e neutralizando, muitas vezes, a infestação de si mesmo com a presença desses bichinhos. Dedinho levantado ou não? Você estava só coçando a... Sim, não, eu levantei mesmo. E depois eu dei uma coçadinha. Roendo a unha. É que eu não podia deixar de pegar aqui um outro gancho disso que você falou sobre a relação da mente com as doenças, né? Porque, de fato, eu queria ligar aqui mente, doença e tempo, porque, de fato, as evidências são muito gritantes, né? Nesse sentido da relação do nosso padrão mental, do nosso padrão vibratório, dos nossos pensamentos, e com a geração de doenças, criação de doenças, ou mesmo cura, porque a nossa mente, o nosso cérebro capta, processa isso, e através do nosso sistema neuroendócrino nós produzimos moléculas de alegria, de tristeza, de raiva, de ódio, papapá, né? E isso vai afetar todo o nosso sistema. Só que há uma coisa muito interessante nesse processo, que é o seguinte: quando nós temos carregamos dentro de nós, digamos, uma mágoa, essa mágoa, ou uma raiva, ou uma alegria, cada um desses sentimentos, cada uma dessas emoções vai produzir uma determinada química dentro do nosso corpo. Se esses momentos que nós tivermos, por exemplo, de raiva, de mágoa, se nós carregarmos esses sentimentos ao longo da nossa vida, a cada momento que esses sentimentos vierem para a nossa mente, o nosso corpo não vai saber
se isso está acontecendo neste momento ou se aconteceu há 1 ano, há 5 anos, há 20 anos, há 50 anos. O corpo vai reagir exatamente como se aquele estímulo inicial tivesse acontecido neste momento e vai produzir as mesmas moléculas de raiva, de mágoa, de tristeza neste momento. Então, quando a gente carrega determinados padrões de determinados sentimentos, padrões de mente, e se a gente não for capaz de exercitar, desenvolver o perdão, a gente vai estar bombardeando o nosso corpo constantemente com essas moléculas. Então, olha que coisa, o que a gente faz conosco mesmos quando a gente carrega esses vícios, esses sentimentos, essas emoções, esse padrão mental. Por outro lado, quando a gente aprende a olhar para essas determinadas situações ou para aquelas pessoas, por exemplo, que nos causaram um mal, tenha sido ele intencional ou não, e a gente consegue ter um olhar de empatia, um olhar que, olha, sim, me causou mal, mas talvez essa pessoa também tenha os seus problemas. E quando a gente consegue transformar isso através do perdão, e não significa que a gente vá apagar o que aconteceu, ou apagar a memória, né? Mas simplesmente que aquela memória deixa de ter um peso emocional tão grande, né? Quando a gente substitui isso, a gente substitui o nosso padrão mental, consequentemente, a gente substitui o tipo de molécula que o nosso corpo está produzindo. Então, a gente deixa de produzir uma molécula de raiva, de mágoa, e a gente passa a produzir moléculas, vamos dizer assim, de empatia, moléculas de entendimento, moléculas de perdão, moléculas de amor. Por que não? Moléculas de amor. E o que há, como a Sandra falou, o que há de mais curativo, curador, criador, senão o próprio amor, que é Deus, né? Então, como a mente é capaz de transformar a nossa vida para o bem ou para o não tão bom, né? Como a gente pode mudar isso, o nosso padrão, mudar a vida que a gente está construindo, porque nós estamos construindo a nossa vida diariamente com as nossas escolhas. E como nós somos capazes, e não temos essa consciência ainda, de transformar, né, o que nós somos, a vida que nós criamos com as nossas decisões, com esse entendimento, né? Perdão por interromper a fala, e eu peço perdão porque eu vou ter que interromper agora, na verdade, o nosso bate-papo, que o nosso tempo está acabando, mas eu não vou fazer isso antes de dar a palavra para vocês. Nós temos 3 minutinhos, 4 minutinhos. Por favor, perdão, Luiz, por ter te interrompido. O André Luiz tinha dito lá no Missionários à Luz, de 1945, que afligir a mente é alterar as funções do corpo. E toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. E também disse uma coisa que na época era pouco conhecido, porque os neurotransmissores são anunciados por volta de 1919, 20. E já em 45, o André Luiz, repetindo Alexandre, diz que a mente, na vida natural, libera substâncias químicas necessárias à preservação de nossa paz. São os neurotransmissores, né? Como você disse aí, você com a sua atividade mental, positiva ou negativa, ou gera ou bloqueia a manifestação desses condutores de ondas, na realidade, eletromagnéticas, né? Que são os neurotransmissores que levam daqui para lá, de lá para cá, e provocam as alterações metabólicas, patológicas, que vão muitas vezes se manifestando. Mas até a humanidade, de maneira geral, chegar a esse nível de compreensão vai demandar muitos séculos ainda, né? Por isso que eu disse lá no início, somos todos muito privilegiados
por termos tido acesso a esses conteúdos oferecidos pelo André Luiz através de Chico Xavier e pela espiritualidade através de Allan Kardec, né? Que nós estamos aí na obrigação de fazermos melhor do que já fizemos por nós mesmos, né? Porque tudo que nós fazemos repercute no nosso próprio eu, né? Na vida. Sandra, querida. Eu só posso agradecer porque por tanto conhecimento, tanta coisa que vocês trouxeram a respeito, né, do tema de hoje. E dizer que, lembrando lá o Calderaro com a sua casa mental, que o Luiz Armando citou, né? Mas ele faz uma comparação, também uma metáfora do consciente, inconsciente e superconsciente com os 3 andares, né? De uma casa, sendo o porão aquela nosso local mais instintivo, mais primitivo das lembranças, né? Depois o outro andar imediato, o presente, as nossas atitudes, as nossas escolhas presentes, inclusive do perdão ou não perdão. E o superconsciente, ele diz que é o sótão, né? Então, o que eu posso pensar para a gente terminar isso aqui? Que a gente, e depois de tudo que você falou, porque a gente sabe que a mente interfere, sim, no nosso estado psíquico, no nosso estado físico, conforme você explicou, Sonja. Eu posso dizer, então, assim, a gente tem que selecionar os estados mentais mais positivos que nós pudermos. Temos que prestar atenção em nós mesmos, nós não prestamos muito, somos muito superficiais. Prestar atenção nos nossos estados mentais, emotivos, até nos pensamentos aos quais nós nos ligamos na mente coletiva, porque uma mente interfere na outra mente, como a gente sabe, né? E a gente tem que tentar subir do porão para o sótão, porque o sótão, que é o superconsciente, é o estado das vibrações positivas, da prece, da ligação com o mentor, como a gente sabe. Então, tomar esse cuidado. Eu acho que a gente sempre está resvalando, a gente cai mais facilmente nesse porão, né? No porão, lá embaixo. Então, ter esse cuidado de subir para o superconsciente e ter, então, selecionando melhor pensamentos, emoções, né? Eu acho que esse tema ensinou muito para a gente, embora a gente saiba que tanto consciência, mente, memória, está tudo interligado, né? E são todos trabalhadores do espírito. O espírito abarca tudo isso. Então, por isso que há essa confusão, mas cada uma tem a sua função. A consciência, a moralidade, a mente, os pensamentos, e assim por diante. Então, é assim, só agradecer esse estudo maravilhoso, tudo que o Luiz Armando trouxe para a gente, a bibliografia que ele sempre traz, maravilhoso. E você também contribuiu demais. Eu estou aqui, assim, na primeira fila, de cadeirinha, bebendo isso que vocês estão contando. Obrigada, ao contrário, eu que estou aqui, me deleitando com isso tudo. Eu espero que todos aqueles que estão nos acompanhando ou nos acompanharão no futuro, porque o bom dessas lives e de todas as lives desse canal, da Web Rádio Estação da Luz, Tracinho Tavares,
ficam todas lá gravadinhas na playlist, basta acessar o canal e vocês encontrarão este e todos os outros programas, mais de 52 programas que acontecem semanalmente, todos gravados, que podem ser acessados a qualquer momento. E, infelizmente, realmente nós ultrapassamos já 4 minutos do nosso tempo, perdão, Tavares, mas já estamos finalizando. Luiz Armando, muito, muito obrigada. O tema não se esgotou, definitivamente não se esgotou. E voltaremos a falar deste e de muitos outros. O Luiz Armando está no flyerzinho como se fosse o convidado, mas ele não é convidado, ele já é da casa. Por razões que eu ainda não sei, ele não está lá, o nome dele não está lá como apresentador, mas ele já é da casa, né, Sandra? A você, minha querida, muitíssimo obrigada mais uma vez, sempre aqui, firme e forte comigo, não deixando a peteca cair. Muito obrigada por todos esses ensinamentos, aprendi demais e, novamente, espero que todos tenham tido essa mesma sensação e certamente tiveram, tenho certeza que muito conhecimento vocês conseguiram passar. Agradeço imensamente a Elisete, a Eurídice, querida, que nos coloca aqui muitas perguntas, algumas perguntas, como, por exemplo, só a fé seria necessária para o início da nossa nova jornada em busca da luz? A fé realmente é um grande pontapé. E eu vou tomar liberdade, Eurídice, de pegar essa sua pergunta e já deixar aqui anotadinha para ser um tema de uma próxima live, uma live extra, como essa foi, porque realmente é uma pergunta muito, muito interessante. A fé e a nossa jornada em busca da luz. Obrigada, Eurídice, um abraço a você, a todos aí de Portugal. E ela também pergunta sobre como a fibromialgia e a esquizofrenia são vistas em relação à nossa mente. Existe algum estudo? Sim, nós sabemos que todas as enfermidades têm sempre um fundo mental e espiritual, porque as doenças têm uma causa descendente, não nascem no nosso corpo físico, mas nascem do nosso perispírito e vêm para o nosso corpo físico, né? E claro que existem aí outras questões daquilo que a gente carrega, né, das nossas as provas pelas quais nós devemos passar, que também são importantes para a gente avaliar, né, essas questões. Então, não são questões simples de serem respondidas, mas a gente pode voltar a essa pergunta aqui, a esse ponto sobre como a mente realmente gera ou não as doenças, né? Ou influencia, pelo menos, né? Obrigada, Fábio, obrigada, Alexandre, obrigada, Elisete, obrigada mais uma vez, Sandra Luiz. E até aqui a minha Luluzita, uma das 3 menininhas gatinhas, já está pedindo para eu parar, já está puxando aqui o meu colezinho aqui para eu poder parar de falar. Mas antes disso, então, sintam-se fortemente abraçados e eu gostaria de convidar a todos para que façamos a nossa prece de encerramento. Então, neste momento, nos voltamos novamente a Ti, Mestre Jesus, em profundo agradecimento. Em profundo agradecimento por nos permitir este momento de tanto aprendizado, de tantas reflexões, Senhor. E rogamos que a luz dos ensinamentos dos Espíritos nos auxiliem a iluminar o nosso templo interior, a iluminar a nossa mente. Ajude-nos, Senhor, a fortalecer a nossa fé, que nunca nos falte a vontade, a coragem de enxergarmos todas as sombras que carregamos dentro de nós e a boa vontade de transformá-las. Que todas as nossas dúvidas, que todas as nossas mágoas, que todas as nossas tristezas possam ser revisitadas e transformadas, abrindo espaço, Senhor, para a vontade, para a fé, para a esperança, para o desejo de sermos melhores. Sê sempre, Mestre,
o nosso guia, e que a sua luz ilumine a todos os lares, abençoe a todos aqueles que rogam por auxílio em seus lares, nos hospitais, nas ruas, nos orfanatos. Dá-nos, Senhor, a bênção de termos olhos de vê-lo, para que possamos melhor aproveitar esta nossa jornada terrena. Sabemos, Senhor, que estás conosco. Ajude-nos a estar contigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até quinta. Beijo, Luiz. Obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.